Fala piazada, eu sou o Wellington e sejam bem-vindos de volta ao canal. O vídeo de hoje é um tema um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui no canal. Hoje nós vamos conhecer um pouco da minha história, um pouco da história do Piá de Negócios. E nada melhor do que contar uma história começando pelo começo. Então eu lhe apresento a antiga casa dos meus pais. Eu lembro que essa casa nem sempre foi assim. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, os meus pais foram reformando ela, foram melhorando, tudo para dar melhores condições para nós. E com isso, o que eu lembro? Olhando para esse quintal, eu lembro que ali sempre tinha areias, sempre tinha areia. E eu gostava muito de fazer túneis nessa areia, sabe? Enfim, são muitas histórias, muitas coisas boas que aconteceram nesta casa. História essa que eu vou contar para você agora. Foi nesta casa que eu com certeza posso afirmar que nasceu a Piá de Negócios. E eu falo isso porque eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, eu comecei a fazer meu primeiro negócio, a ter o meu primeiro negócio, que era de venda de estopa para mecânico. Para quem não sabe, estopa para mecânico são aqueles paninhos que os mecânicos utilizam para limpar as mãos, limpar de óleo, enfim, para fazer a limpeza ali na hora. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe sempre foi costureira. E eu lembro que eu ficava muito com a minha mãe quando eu era pequeno. E nesse tempo, ela sempre estava costurando e eu ficava muito olhando ela. Pra mim era muito legal ficar olhando ela costurar, a arte de costurar. Só que duas coisas me chamavam a atenção. Não somente a costura, mas sim trabalho. Aquilo era trabalho. Então, para mim, eu tava começando a entender que era legal aquilo. Nossa, minha mãe trabalhava. Claro que já entendia o que era trabalho, o que era ganhar dinheiro de acordo com uma criança de 8 anos naquela época. Mas eu comecei a me interessar. E com o tempo, a minha mãe foi me ensinando, desde antes dos 8 anos, na verdade, ela foi me ensinando e eu ajudava, eu cortava os bolsos, eu lembro que eu empilhava, eu arrumava, eu deixava organizadinho os fios dela para costura. E com o tempo, ela viu que eu me interessei muito, aí ela pegou um serviço de estopa de mecânico. E eu lembro bem, nossa, como se fosse hoje, nós costurávamos dia e noite, sempre quando eu tinha tempo, eu queria, às vezes ela estava cansada. Hoje eu entendo, mas eu sei que ela estava cansada e eu pedia para costurar, porque eu gostava muito de costurar. Não só de costurar, mas sim de trabalhar. Para mim, aquilo era um trabalho. Não era que não... E era um trabalho. E eu gostava muito. Aí, eu lembro que nós começamos a vender essas estopas para uma vizinha nossa. Nós não vendíamos direto para o mecânico. Nós começamos a vender para uma vizinha nossa, que essa vizinha tinha os contatos dos mecânicos, então ela terceirizava para nós a produção das estopas, vendia para os mecânicos e nos repassava a nossa parte. Só que aí que aconteceu o meu primeiro calote, com 8 anos de idade, apenas 8 anos de idade já tomei o meu primeiro calote. Porque foram vários. Nós fazíamos as estopas para ela demorava para pagar para nós, para mim e para minha mãe, né? Ela demorava para pagar. E numa demora dessa, ela começou como nós falamos aqui, começou a avacalhar. Ela não pagou. E um belo dia ela sumiu. Eu lembro que ela sumiu. Eu fiquei muito triste, muito arrasado na época. Pensa, uma criança de 8 anos. 8 anos eu já estava ganhando ali meus dinheirinhos, fazendo com muita vontade aquilo. E ela não me pagou. Não nos pagou, na verdade. Eu e minha mãe. E aí foi meu primeiro calote. Mas o que eu vejo para aquela época. E eu sinto como se fosse naquela época. Eu comecei a ter aquela paixão de produzir algo para vender. E ganhar, claro. Por isso que eu digo. Ali começou a nascer, a crescer essa vontade de empreender. De todas as brincadeiras que nós brincávamos quando eu era pequeno, teve uma que me marcou muito. Que eu brincava aqui, neste terreno. Antigamente não era este gramado, era só terra. Eu brincava ali. Inclusive, esta casa aqui foi onde meus pais moravam antes daquela casa que eu mostrei no comecinho do vídeo. Só que neste lugar aqui eu brincava muito, mas muito. E vocês vão entender o porquê que eu brincava tanto e o porquê marcou a minha vida. E foi nesta casa também que eu tive o meu segundo grande negócio, que foi a venda de buliquinhas. Eu não sei como que você chama aí na sua região, mas buliquinhas são aquelas bolinhas de gude. Aquelas bolinhas de gude que nós brincávamos muito quando eu era pequeno. Pelo menos eu brincava muito quando eu era criança. E geralmente, existe N formas de brincar com isso, com as bolinhas de gude, mas geralmente era de acertar um ao outro.
Se eu acertasse a do meu adversário, na casa do meu amigo, eu ganhava a buliquinha dele. Graças a Deus eu tive uma infância muito boa. Muito boa. Brincava muito quando era pequeno, principalmente na rua. E eu sempre fui muito competitivo. Sempre gostei muito das brincadeiras. E sempre nem fui o melhor, nem era o melhor, mas também não era o pior. Então sempre fui muito competitivo. Só que nas buliquinhas, aí sim. Nas buliquinhas eu era bom. Falando humildemente, eu era bom. E eu ganhava muito. Eu lembro que às vezes eu saía de casa sem nada, sem pretensão de jogar, porque muitas vezes os amigos chamavam, nós íamos pra rua brincar e nem sabíamos do que íamos brincar. E muitas vezes eu ia sem buliquinha e nós íamos jogar buliquinha, nós chegávamos lá e eu emprestava, ganhava, pagava e ia pra casa com os bolsos cheios, né? Isso acontecia muito. Só que com o tempo foi passando, eu fui ganhando muito, eu lembro bem que eu acabei enchendo um balde de bulicas. Aqueles baldes que a mãe usava pra deixar de molho, sabe? Deixar de molho a roupa branca. Na que boa. E aí eu peguei aquele balde da minha mãe e eu enchi, tinha, sei lá, mais de 1000 buliquinhas, tinha muito. E eu fui enchi aquele balde, enchi mais algumas garrafas PETs. Só que eu percebi duas coisas. Primeiro, eu já não tinha mais o que fazer, eu não tinha mais aonde colocar buliquinhas. E segundo, por mais que eu estava ganhando, os meus amigos sempre tinham cada vez mais buliquinhas. E com isso, eu percebi, eles não paravam de comprar. Era normal aquilo, era muito barato. E eu não comprava, que normalmente eu ganhava. Mas eu pensei, por que eu não posso vender as minhas para eles? Se eles compram do bar, nós falávamos bar, né? Mas era um mercadinho, mercearia. Se eles compram do bar, por que não pode comprar de mim? Aí eu comecei a vender as minhas buliquinhas. E foi um sucesso, porque eu vendia... Olha o que eu fazia. Para eu conseguir vender, que os meus amigos comprassem de mim e não da mercearia, do bar, eu fazia mais barato. Se era 3 por 10 no bar, eu vendia 4 por 10. Eu sempre cobria o preço, vendia. E eu vendia bem. Só que a produção era a milhão. Porque eu vendia as buliquinhas, eu jogava, ganhava de volta e vendia de novo. Então, às vezes, para a mesma pessoa, para o mesmo amigo, eu vendia, ganhava, vendia de novo. Isso aconteceu algumas vezes. Só que o tempo foi passando, isso eu tinha mais ou menos já 10 anos de idade. O tempo foi passando e a febre da buliquinha saiu. E veio a febre da raia, pipa, não sei como que você chama aí também na sua região, mas são aquelas pipas. E nas pipas, eu não era muito bom. Eu perdia muito e não deu certo para eu ganhar e vender. Como a febre das buliquinhas passou, e eu acabei fechando o meu negócio. Nesta época eu tinha mais ou menos 11 a 12 anos, por aí. Eu gostava muito de receber aquele meu dinheirinho por um trabalho que eu fazia, que eu tinha feito. E eu lembro que desde a época das estopas, as buliquinhas e algumas outras coisas que eu fui fazendo, eu gostava de receber esse dinheiro. E não era pelo dinheiro em si, mas sim por uma recompensa do que eu fiz, de verdade. E esse dinheiro eu comecei a pensar uma coisa. Graças a Deus, meus pais nunca deixaram faltar nada em casa. Então o básico, alimentação, roupa, educação principalmente, sou o que sou hoje pela minha criação, nunca faltou nada em casa. E nós nunca, eu e meus irmãos, nunca pedíamos nada a mais do que nós recebíamos. Aquilo já era mais do que o necessário. Sempre foi assim. Então eu sabia que para eu comprar um doce a mais na época, ou uma roupa, eu teria que trabalhar para ganhar meu próprio dinheiro e assim eu comprar o que era diferente que meus pais poderiam comprar na época. E eu lembro muito bem que nesta época de 11 para 12 anos, eu comecei a fazer os meus primeiros bicos. Bicos são aqueles serviços pontuais que nós fazemos para umas pessoas em troca de uma recompensa em dinheiro. Na época eu fazia bastante bicos. Então eu lavava o carro da minha irmã, ela me pagava ali, acho que 15 reais na época, não lembro. Eu ia no mercado para uma senhora, vizinha nossa, que ela não podia andar muito longe, ela ia no mercado, ela pedia para ir comprar as coisas dela, principalmente fruta e verdura. Ela dava dinheiro a mais, o troco era nosso, no caso, quem fosse, né? Geralmente, eu ia muito. Ia fazer isso pra minha irmã também. Ia no bar, né? Nós falávamos bar, mas era mercadinho. Ia no bar pra minha irmã, pra comprar qualquer coisa. Acho que ela fazia aquilo só pra me dar dinheiro. Então eu fazia bastante bicos. Lembro que eu fazia algumas coisas com meu pai também. Lavei barracão, enfim, algumas coisas. Um desses bicos... E aí eu já estava com 13 anos, isso eu lembro bem, eu já estava com 13 anos, porque esse bico me marcou muito. Foi um serviço que eu fiz para uma empresa parceira da empresa onde a minha irmã trabalhava. Era um serviço de colocar, não era código de barras, eu ia falar código de barras, não era código de barras, como que era? Data de validade. Lembrei, data de validade. Era um serviço que nós tínhamos que colocar
imprimir, não sei como que chamava aquele negócio lá, colocar data de validade em pacotes de ervilhas argentinas. E era um monte de pacote. E eu fui. Só que isso me marcou muito porque, primeiro, que era um bico quase que fixo, né? Não era de um dia ou de um servicinho que eu tinha que fazer, então eu tinha que ir todo dia. Era à noite, eu estudava de dia, eu estudava à tarde, se eu não me engano, nessa época. Então eu ia à noite, era longe de casa. Então, eu tinha 13 anos, eu ia de ônibus pra longe de casa, à noite, voltava bem tarde pra casa. E era normal aquilo, pra mim, era normal. Hoje, ainda mais tendo filhos, eu vejo que não é normal. Pelo menos pra mim, não. E eu gostava muito. Então, ali é onde eu ganhei mais dinheiro, vamos dizer assim, que cada 15 dias eles davam, e durou alguns meses aquilo até acabar. Então ali eu comecei, como eram pessoas mais velhas que eu, óbvio, eu era, na verdade, que eu lembro que eu era o único menor, eu comecei não a entender, mas ver o ambiente de trabalho, como as pessoas se comportavam, como eu tinha que me comportar perante aos outros dentro de um trabalho, enfim, comecei a entender ali uma produção, porque realmente era muitas pessoas e era muito pacote de ervilha. E quando esse trabalho, esse bico acabou, eu pensei comigo, eu gostei muito de trabalhar fixo. Eu gostei muito de trabalhar fixo porque não era só um trabalho no momento que eu estava fazendo para ganhar um trocadinho. Então eu tinha um dinheiro a mais que eu estava ganhando por um trabalho que eu estava fazendo regularmente. Depois que eu saí, depois que acabou esse bico, eu pensei, preciso de um trabalho. Preciso trabalhar. Aquele sentimento que na época eu nem sabia o que era, mas aquele sentimento de ter meu próprio negócio ficou um pouquinho adormecido, resguardado, e eu fui atrás de trabalho fixo. Essa empresa é muito importante para mim e com certeza fez parte da minha história. Aqui eu aprendi muito, errei, acertei, enfim, vivi muitas coisas boas aqui. E você vai entender agora o que é essa empresa para mim e o porquê ela é tão importante para a minha história. Essa empresa marcou muito a minha vida, porque foi a primeira empresa que eu trabalhei. O meu primeiro trabalho fixo, que foi em uma empresa, na verdade ela existe ainda, é uma empresa de fitas adesivas, o famoso Durex, inclusive tem aqui embaixo, né, para mostrar. Trabalhei 4 anos nessa empresa, foi mais ou menos dos meus 15 aos 19, 14 a 18, alguma coisa assim, não lembro tão bem, onde eu aprendi muito. Eu entrei lá como ajudante de produção. Eu fechava a caixa, tinha as embalagens de ela terminada, ela pronta, já empacotada, elas ficavam em embalagem, eu colocava na caixa e fechava a caixa. Fechei muita caixa. Fazia também aqueles rolinhos pequenos de Durex, embalava ele em pacotinho. Eu lembro que eu saí com a minha mão toda machucada, mas pra mim aquilo estava sendo maravilhoso. Neste meu primeiro emprego, por que estava sendo maravilhoso também? Além de eu estar trabalhando. Neste meu primeiro emprego eu já ganhava 250 reais por mês. Esse foi meu primeiro salário de um trabalho fixo. Nossa, pra mim era muito dinheiro. Só que essa época, 2 coisas aconteceram. Primeiro, eu gostei de trabalhar para outra pessoa, gostei de trabalhar, na verdade, de ter um trabalho fixo. Meu sentimento de ter o meu próprio negócio ficou um pouquinho ali adormecido. E outra coisa, eu tava ficando adolescente, vamos dizer assim. Já estava ali com meus 15, 16 anos. Então algumas necessidades começaram a aparecer que eu não tinha antes, como sim, comprar um tênis um pouquinho mais caro, um tênis de marca, que nem eu ia de chuteira pra escola, né? E aquilo era normal, minha mãe comprava, era o que ela podia comprar, e eu adorava, na verdade. Só que conforme você vai indo pra escola, você vai conhecendo as pessoas, né, vai conhecendo os amigos, você vai vendo que aquilo não é tão normal. Só que longe de nós pedir pra mãe e pro pai algo diferente do que eles compravam, né? E aí essas necessidades começaram a aparecer, eu comecei a trabalhar, recebi meu salário, e eu lembro com o meu primeiro salário de 250 reais, eu tô tentando falar 255 porque eu lembro que o meu primeiro salário de 250 reais, eu comprei um tênis de 255 reais, eu emprestei 5 reais para poder comprar esse tênis. E assim, ó, não sei se você lembra, eu guardava aquele dinheiro daqueles picos que eu fazia, desde lá da época da bolequinha, eu tinha um cofrinho, que por anos eu guardava aquele dinheiro. E eu não mexia. Sei lá, na minha cabeça, aquele dinheiro um dia ia servir pra alguma coisa. Mas eu não mexia. Estava fazendo errado, né? Porque sabemos que dinheiro parado debaixo do colchão é perda de dinheiro. Mas eu ainda não sabia sobre o mundo dos investimentos. Pois bem, com 255 reais eu fui na loja e comprei meu primeiro tênis de marca. Que eu lembro que era a coisa mais linda do mundo. Era um Nike branco com um Nike preto, com a marca, o símbolo da Nike preto, branco. Vou tentar achar uma imagem na internet, vou colocar aí pra vocês, deixar aparecendo aí pra vocês. Mas era a coisa mais linda. Era tão linda, eu fiquei tão orgulhoso, tão feliz com aquele tênis, que eu nem usava, acredite.
ficava na caixa. Raramente eu usava. Primeiro, porque era branco. Então tinha dó de sujar. Segundo, tinha medo de roubar também, eu andava muito a pé. Eu ia pra escola a pé, e às vezes voltava com alguém, mas... Ou às vezes meu pai, minha mãe, irmão também me buscava. Só que eu andava muito sozinho a pé, então eu tinha medo de que roubasse, porque pra mim era uma conquista. Então eu usava muito pouco, tanto que ele durou durante anos. Enfim, ali eu entendi que eu gostava muito de trabalhar, gostei muito, aprendi muito. Nessa empresa teve um marco muito importante pra mim, que eu comecei a entender que eu queria mais que aquilo. Eu comecei a entender que ali era limitante pra mim, era limitado. Eu não ia crescer mais que aquilo. Aí eu comecei a estudar nessa empresa, procurei cursos. Só que desde muito novo, eu não tinha aquele sonho de ser alguma coisa. Por exemplo, eu sonho ser um médico, eu sonho ser um dentista, eu tinha sonho de ser jogador de futebol. Isso eu tinha. Mas eu não tinha uma profissão exata do que eu queria ser. Aí eu fui fazer um curso de mecânico de avião. Veja, mecânico de avião, nada a ver com o que eu sei hoje. Porque o meu irmão é mecânico de avião. Naquela época ele já era. E assim, é uma profissão que eu admiro demais. Porque é uma responsabilidade gigantesca. Então, eu admiro muito. E sempre admirei. E eu fui fazer, só que não tinha nada a ver comigo. Só que como eu sou teimoso, eu vou uma coisa até dar certo. Eu comecei a fazer, fiz um ano, tava passando os módulos. Só que até o momento que eu pensei... realmente não é pra mim. E eu fui tentar outra coisa. Só que nesse tempo de tentar outra coisa, eu tentei realmente outra coisa. E essa é a parte da minha vida onde eu comecei a vender perfumes. Quando eu tinha mais ou menos 19 anos de idade, eu falei que eu tentei outra coisa, realmente, eu não tentei somente estudar outra coisa, eu tentei algum outro negócio também. A parte que eu tinha de ter meu próprio negócio começou a dar as caras novamente. Um pouco antes de eu sair, de eu pedir a conta nessa empresa, eu comecei a vender perfume. E eu comecei a vender bem. O que eu fiz? Eu não queria mais trabalhar ali, porque eu vi que ali não tinha tanto futuro para mim. Eu comecei a vender perfume. Eu comecei a entender nesta época que quanto mais eu vendia perfume, mais entrava dinheiro. E na empresa, quanto mais eu trabalhava, mesma coisa, entrava de dinheiro. Entrava mais se eu fizesse hora extra, fazia muita hora extra, inclusive trabalhei muito nessa empresa, muito, em questão de horas e também de trabalho. Só que eu tinha que trabalhar mais, fora do meu horário. E vendendo, às vezes trabalhando no mesmo horário, se eu conseguisse vender mais, tinha mais dinheiro, eu poderia comprar mais perfume para vender mais. Eu tava começando a entender escala, mesmo talvez sem entender realmente. Só que eu já tinha 19 anos nessa época. E eu não tinha noção nenhuma de empresa, de empreender. Na verdade, para mim era uma venda de produto, porque eu não tinha exemplos assim, muito próximo de mim de empreendedores, empreendimento. Mas, vendo hoje, eu já tinha esse sentimento de querer ter meu próprio negócio. Enfim, eu comecei a mudar. Então eu pedi a conta dessa empresa e fui vender perfumes. Arrisquei, vamos vender perfume. Comecei a vender perfume, vendia bem. Só que esses perfumes tinham um probleminha. Era ruim, era um produto ruim. Ruim no que sentido? Ele era cheiroso, né? Ele era um perfume bom, só que a composição dele dava irritação na pele, não segurava o perfume. Enfim, era um produto ruim, confesso, era um produto ruim. O que aconteceu? Conforme eu fui vendendo, eu fui tendo mais clientes, eu fui fazendo estoque. Eu não fui gastando esse dinheiro. Só que, como era um produto ruim, eu comecei a parar de vender. Eu percebi que eu conseguia vender somente para novos clientes. E esses novos clientes, aos poucos, como tinha muita ligação, muito elo de indicação, aos poucos foi parando, foi diminuindo essas vendas. Só que eu percebi por feedbacks também que o perfume era ruim. E eu não usava em mim, por incrível que pareça. Eu não usava esse perfume porque era menos um do meu estoque, que eu poderia estar vendendo. Então eu não testava o produto, vamos dizer assim. Parei de vender, porque eu não conseguia vender mais. E eu estava cheio de perfume, porque tudo que eu ganhava, eu reinvestia na empresa. Tudo que eu ganhava, eu reinvestia na empresa. Eu lembro que eu tomei a decisão de parar de vender este produto e vendi os produtos que eu tinha de estoque assim a preço muito baixo. E inclusive doei muito perfume. E aí acabou o meu sonho não, mas acabou o meu negócio de perfumes. Essa é a parte da minha vida onde eu comecei a entender que eu gosto de riscos. Eu estava sem emprego, sem nenhum negócio rodando, e fazia pouco tempo que eu tinha saído da empresa, porque rapidamente, negócios, né? Rapidamente, os clientes começou a reclamar dos perfumes e não durou tanto tempo assim a minha venda de perfumes. Então eu estava sem emprego, sem negócios. O que eu fiz? Com o dinheiro que eu vendi todos os perfumes de estoque, com o dinheiro do acerto da empresa, que foi pouco,
Porque eu pedia conta. Porque eu pedia conta. E mais aquele dinheiro que eu tinha guardado, lembra? De anos de fazendo bico, que eu sempre tinha um cofrinho. Mais aquele dinheiro que eu tinha guardado, eu fiz a quitação de um carro financiado que eu tinha na época. Eu tinha um carro financiado. Eu fiquei receoso com este risco que eu estava correndo de não ter um emprego e ter uma dívida, um financiamento para pagar. Eu quitei esse carro. Legal, tá aí tudo bem, quitei o carro. E por que eu falo que nessa época que eu entendi que eu não tenho medo dos riscos? Hoje eu tenho mais cuidado, bem mais cuidado, mas eu não tinha medo de riscos. Foi que eu tava sem emprego, sem negócio, sem receita nenhuma e apareceu a oportunidade de eu trocar de carro. E eu desmiolado na época, sem entender o poder dos juros, principalmente com financiamento, o que eu fiz? Eu troquei de carro. Então eu convenci o meu pai a me ajudar a trocar de carro no sentido nome, porque eu tava sem emprego, não no sentido dinheiro, a trocar de carro, financiar outro carro, sem emprego, sem negócio nenhum rodando, sem trabalho. Inclusive, eu lembro que o valor da parcela era maior do que eu pagava no outro carro que tinha quitado. Mas eu fui lá e fiz. Entretanto, eu tinha e tenho uma característica, aí não sou eu que tô falando, as pessoas falam pra mim, de verdade, e realmente, sou teimoso, eu não desisto, eu não tenho preguiça de fazer as coisas, eu tenho muita força de vontade, assim, sabe? Às vezes não faço da melhor forma, da forma mais inteligente, mas eu vou lá e faço. E eu tinha certeza, por mais do risco que eu tava correndo, eu tinha certeza que eu ia conseguir pagar de algum jeito. Eu ia conseguir, não importa o que eu ia fazer, eu ia conseguir. E eu comecei a procurar emprego. Como era uma dívida, eu não podia arriscar, começar a vender outra coisa, eu preciso de um emprego. E eu fui atrás de emprego. Oi, e aí? Tá gostando da história? Essa aqui foi apenas a parte 1. Agora nós temos ainda a parte 2, que é onde nós entramos numa nova fase na minha vida. Então, se você gostou da parte 1, já deixa aqui nos comentários o que você está achando da minha história. Espero de coração que você esteja gostando. Eu vejo você na parte 2, tá? E ó, lembre-se, se é só a primeira vez aqui no canal, já se inscreve aqui e ativa o sininho das notificações para que assim que eu suba o vídeo da parte 2, você seja notificado pelo YouTube, beleza? Te vejo no próximo vídeo, hein? Aquele abraço. Fui, até lá, hein? E foi aqui, nesta empresa, onde iniciou uma nova fase na minha vida.